Seja muito bem-vindo, meu amigo e minha amiga, para mais um episódio de Quarentena da Rádio do Bode. Eu estou aqui seguindo a notificação da OMS, ficando em casa, guardando minha quarentena, assim como o Alan, mas estou com um irresponsável aqui do Jucimar Eugênio, que visitou o pai dele no meio de uma pandemia internacional e, enfim, vamos ver os desdobramentos disso nas próximas semanas. Então vamos lá para a apresentação clássica aqui. Alan Kenneth. Boa noite, galera. Lembrando que hoje é 9 de abril, uma quinta-feira santa à noite, uma data extremamente sagrada para os católicos, se bobear, a data mais importante para a Igreja Católica. Quinta-feira santa? Sim, é o dia da instituição da Eucaristia. Inventou isso essa semana? Porque até pouco tempo atrás não tinha isso, não. Tem, sempre teve. A cerimônia da instituição da Eucaristia lava a pesa. Mas é foda, né, velho? Cada dia é uma parada diferente. Daqui a pouco tem 2000 anos que isso existe. Daqui a pouco tem outras instituições aí se apropriando do feriado também. Jucimar Eugênio. Boa noite. Em minha defesa, visitar pai é uma coisa essencial. Lembrando que seu pai mora embaixo de você, né, Jucimar? Voltou com o cabelo cortado. Voltou com o cabelo cortado, então foi no salão de beleza. Pô, mas ninguém falou sobre isso. Falou sobre visitar o pai. Mas outro responsável também, que é o Marlon Nunes, que saiu pra ir pra um retiro espiritual numa fazenda. Tomar uma ayahuasca. Tomar uma ayahuasca com coca. E a gente não sabe do paradeiro. Ele recomendou um livro, eu não lembro que livro era, cara. Alguma coisa de... Acho que era Anjos e Demônios do Dan Brown, um negócio assim. Ou não, Os Deuses Descem do Norte, alguma coisa assim. Não, como é que é? Professores, não, como é que é? Pais, educadores, professores, não sei o que. É um livro do Augusto Cury lá. A Cabana. Foi esse livro que ele... O Segredo, lembrei, foi O Segredo. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Muito bem. Estamos aqui hoje para fazer mais uma... Arte de ligar o foda-se. Mais uma conversa aí de quarentena. A gente está hoje aqui para falar sobre um fenômeno religioso que assola o Brasil desde os anos 70, ou antes. Antes, Jucimar? Antes. 60? Antes. Um pouco mais, um pouco menos. Não é possível. O protestantismo começa a se fortalecer no Brasil no começo do século. Você vê, né, cara, que não é de hoje. Estamos aqui hoje para falar sobre protestantes, e não são protestantes necessariamente anti-establishment. Nesse caso é mais pró-establishment. Eu vou deixar aqui pro Jucimar fazer as defesas. Estamos aqui para falar sobre o protestantismo e suas raízes das mais diversas. Jucimar, como um grande enviado do Senhor, está aqui para nos elucidar com a sua luz celestial e nos trazer conhecimentos que até pouco tempo a gente ignorava, né? Eu aqui, do meu panteão de ignorância, tenho para iniciar essa conversa que eu sempre tive muito problema com protestantes desde a minha tenra infância, cara. E eu quero que o Jucimar, por favor, me ajude aqui a diminuir um pouco desse meu preconceito. Porque quando eu era jovem, cara, quando eu era muito jovem, eu era um adolescente católico, cara. E mal compreendia a minha própria religião e em algumas situações eu me vi cercado por pessoas que queriam me converter a todo momento de umas formas mais esquisitas. E algumas vezes até expulsar os demônios existentes, né? Uma vez eu vou contar mais pra frente um caso interessante, mas eu quero deixar claro que isso que eu tô dizendo aqui é brincadeira, é claro, né? Mas esse fenômeno religioso, ele tomou muita força de 20 anos para cá. As coisas mudaram muito. Eu acho que todo o preconceito que o brasileiro carregava com o protestantismo, ele parece que o xadrez virou, assim, sabe? O tabuleiro virou. É uma coisa completamente diferente agora. E o perfil também mudou deles, né? O perfil mudou. E eu continuo não entendendo nada. Então o Jucimar está aqui hoje para trazer para a gente uma lucidez um pouco maior para esse caminho que liberta muita gente, né? Que traz esperança, fé e aproxima as pessoas de Deus a todo momento. Jucimar, por onde você quer começar, cara? Então vamos lá. Então eu quero começar primeiro falando um pouco sobre uma diferenciação da base sobre o que é mais importante para o protestante. O Alan falou que a quinta-feira, que é a reunião que se comemora
o dia do lava-pés é mais importante para a Igreja Católica, o dia mais importante para a Igreja Protestante é o domingo, porque a grande parte da teologia da Igreja Protestante não está na morte de Cristo, e sim na sua ressurreição. E esse é um detalhe. Começamos por aí. Mas pra gente também, o Alan tá falando aí, mas o Alan inventou isso hoje, viu? Que até ontem era Páscoa, o dia mais importante. Eu falei que é um dos dias mais importantes, talvez, se não mais. Porque, na verdade, o cerne da tradição católica e da fé católica se concentra na Eucaristia, né? A questão do sacrifício de Cristo, né, é para a remissão dos pecados. Então, Cristo, antes de morrer, ele se faz corpo e sangue no pão e no vinho. Isso acontece na véspera da sua morte, que é na quinta-feira à noite, entendeu? Então, neste momento é onde que vai ser instituído, por exemplo, a figura do sacerdócio. A ideia de padre, ela acontece na Santa Ceia, entendeu? Que é algo... Isso. Então os legados são os piores possíveis, né? Porque... Não, é uma das datas mais importantes, porque a gente não dá importância, mas ela tem uma significação enorme, entendeu? A questão da quinta-feira. Briguem. Foi a última vez que Jesus... Inclusive, a Páscoa judaica, ela acontece na quinta-feira, ela não acontece no domingo. Rebata, Josimar, rebata. Assim, não, é só uma curiosidade, que o dia da Páscoa começou ontem. O dia 14 do mês de Abide, que é o dia 14 do primeiro mês para o judeu, ele começa no entardecer de ontem e terminou no entardecer de hoje. Então, os judeus comemoraram a Páscoa de ontem para hoje, com um jantar cerimonial, ritualístico. Isso. Uma questão lá que mas o único judeu que tem no Brasil é o Luciano Huck, cara. E esse cara... Ele é judeu, cara? Claro. Ele é judeu? É perceptível, né? Não, mas assim, ele é judeu de nascimento ou... Cara, eu não sou amigo dele, não, velho. Eu vejo as entrevistas. Ele é esse dia judeu, né? Porque, assim, diferente do cristianismo, em qualquer uma das suas vertentes, o judaísmo não é proselitista. Ele não tem muito essa intenção, assim, de converter as pessoas. Então, normalmente, as pessoas não são... O que você passou na sua adolescência, das pessoas levarem, por exemplo, folhetos evangelísticos, ou falarem para você aceitar Jesus, um judeu não falaria isso, cara, porque o judeu se considera como povo eleito. Os outros povos não são todos ruins. Assim, na verdade, eles estão pouco se fudendo, né? Eles são bem preconceituosos, pelo menos os judeus antigos, né? Eu não posso dizer em relação a hoje, porque eu não tenho muito conhecimento. Mas você vê na própria Bíblia, né? Eles tinham muito preconceito em relação a outros povos. Eles estavam um pouco se lixando pros outros povos. Calma aí, galera, senão a gente entra em seara aqui que a gente não tem guarda-chuva, viu? Eu tô falando de judeu antigo. Eu tô falando de judeu que aparece na Bíblia. Eu não sei do judeu hoje. Mas só uma... eu só queria falar uma coisa, rapidinho. Inclusive, o judeu ele tá pouco se lixando se você acredita, né, na fé deles, né? Se você nasceu judeu, independente se você é ateu, se muda de religião, você continua sendo judeu. Porque judeu não é somente uma religião, ser judeu é ser também um povo. É muita coisa, cara. Ali, igual falou, é uma coisa para outro programa. Principalmente para um próximo programa que a gente nunca vai fazer, se Deus quiser. Mas vamos voltar aqui pro... Enfim, sobre os protestantes, eles chegam no Brasil há muito tempo, lá se eu não me engano, no século XVI, mas de fato eles começam a se instaurar no Brasil no final do século XIX, e é no começo do século XX que a gente pode falar que há protestantes de fato no Brasil se instaurando e se desenvolvendo. Sobre o guarda-chuva de qual instituição? Isso, exatamente. Isso. As primeiras igrejas são a luterana, a presbiteriana, e aí depois veio a batista, e a metodista e a congregacional. Casa de oração também. O adventista e por aí. Chega tudo isso de uma vez? Assim, como é que o Brasil absorve tanta... Isso que eu estou falando um espaço. Vamos colocar 1840, 1920... uma igreja no Nordeste, uma igreja no Sul, uma ou duas no Sudeste, é assim. É sempre assim, espaçado e sobre uma chuva de crítica social, imagino, né? Sem muita... E um detalhe, essas igrejas, elas não surgem aqui
com a ideia assim, porque quando a gente fala de uma igreja hoje, a gente tem uma ideia de que um pastor está fazendo isso. Essas igrejas, elas surgem com a característica de missão. A maioria delas, se não todas, são igrejas de outros países, como Estados Unidos, ou países da Europa, como a Holanda, que enviaram missionários para cá com o objetivo de disseminar a fé. Até por isso elas são tão espaçadas. Se já tem uma igreja evangélica no Brasil, abre-se uma frente missionária onde ainda não tem trabalho, distante, com o objetivo de se espalhar ao máximo o evangelho naquela região. Hoje, se você... Um exemplo, as igrejas luteranas, elas estão mais presentes no sul do Brasil. Um retrato dessa questão de como as missões luteranas enviaram mais missionários para aquela região. Deixa eu te perguntar duas coisas. A primeira de todas, Mormon é crente? Não. Testemunho de Jeová. Congregação cristã. Não, calma lá, peraí, que eu preciso resolver do mundo. Calma, peraí. Vamos por partes aqui. Mormon é evangélico? Não, Mormons não são cristãos. Eles não são considerados cristãos porque eles não têm na figura de Cristo a figura do Filho de Deus, dessa pessoa sagrada que nós temos. Eles têm uma... Com certeza disso que você está falando, Josimar, depois alguém vai vir bater na gente aí. Com certeza, eu não tenho total certeza. Porque eles chamam a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo nos últimos dias. Só que essa igreja do Senhor Jesus Cristo nos últimos dias não é considerada cristã por nenhuma igreja protestante, porque eles não têm a Bíblia que todo protestante tem. Quando o fundador dos Mormons... Vamos lá, peraí, cara. Quando o fundador dos Mormons... Isso, como é que é o nome dele mesmo? Joseph Smith, que achou um tantão de placas de ouro enterradas. E sobre a ideia de que nessas placas estavam escritas algumas coisas assim, meio sobrenaturais, aquela parada toda. É tipo as novas aventuras de Jesus, né? Os caras vieram de barco lá do Oriente Médio pra América do Norte. Só cortando, você sabe que a gente tem uma amiga que é mormon, né? Cara, não me fala quem é, não, por favor, para não estragar a amizade. Eu vou falar sim. É a Clarinha. Beijo pra você, Clarinha. Linda. Que pecado. Claro. Olha só. Mas a grande questão aqui é o seguinte, ela com certeza deve ser considerada cristã, mas os demais não vão considerar, porque o texto sagrado é padrão para todo mundo, menos para eles. A próxima, Maranata. Maranata é. Não. É normal. É uma igreja da segunda onda. E Testemunho de Jeová? Testemunho de Jeová não é cristão. Que isso, cara? Que é isso? Testemunho de Jeová não é cristão porque... Pedindo um processo pra gente, a gente não tem dinheiro pra pagar o servidor. Vamos lá, galera. Isso aqui, eu tô falando do ponto de vista do fundamento da fé que eu tenho. Então, processem a minha fé, por favor. Processem o Josimar. Mas aí eu quero saber, elas são do demônio ou não? Não, cara, isso aí não. Peraí. A ideia do testemunho de Jeová tem a figura de Cristo como a primeira criação de Deus. Deu para pegar aqui? Deus criou todas as coisas. Qual que é a primeira coisa que no caso, a palavra que eles empregam é Jeová. Qual que é a primeira coisa que Jeová criou? Jesus. Jesus, ele é superior à criação, mas ele não é superior a Deus. No cristianismo, Cristo é Deus. Ele já existia, né? É o mistério da fé. Tanto que Deus fala no início, né? Fazemos o homem à nossa imagem e semelhança. Nossa, Deus, tinha mais alguém lá? A Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Caralho, Jeová não é Trindade. Trindade é uma questão da igreja. Não, peraí. Pode falar que eu vou achar minha Bíblia. Em Gênesis 1, no finalzinho de Gênesis 1. Merda, cara, tem uma Bíblia aqui em algum lugar, velho. Digita no Google. Google. É uma questão, pô. Você tem que ter uma Bíblia bem acessível na sua casa. Já tô com ela na minha mão aqui, ó. A mãe da Lorena que deu pra gente aqui, velho. Eu tenho duas Bíblias. Eu tenho uma de Jerusalém, de São Pastoral, e eu tenho um missal romano aqui em casa ainda. Tô até olhando pra eles daqui onde eu tô sentado. Tô no quarto. Tá um missal romano e minha Bíblia de Jerusalém em cima dele. Gênesis 1, no final de Gênesis 1. Porra, cara. 27. Peraí, vem. Deve ter sim. Eu não vou ficar procurando aqui, não, senão eu vou tomar muito tempo aqui da parada. Porque o Gênesis 1 aqui, pelo que eu tô vendo aqui, vai um tempão. Olha o 27, pô, tô te falando. Achei. Jusimar sabe. Desculpa. Como é que é, Jusimar? Qual é? 27.
É no finalzinho de Gênesis. Deus criou o ser humano à sua imagem e a imagem de Deus o criou. O homem e a mulher, ele os criou. Olha o 26. Olha o 26 aqui, ó. Na Bíblia Online tá. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Eu ia chegar na aspas agora, né? E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos e multiplicai-vos. É o 26, olha o 26. 26. Façamos o homem, o ser humano, a nossa imagem segundo a nossa semelhança. É brincadeira, cara. Freud teria explicações divergentes de vocês? Conhecido no hebraico como plural majestático. Isso. Bacana, né? Sem margem para erro de tradução, né? Isso. Não sei explicar muito bem o termo, mas eu acho que ele explica bastante coisa por si só. Fica aí, né, a dialética. Mas vamos lá. Mais alguma coisa aqui ou a gente segue? Fala sobre. Eu acho que a gente deu uma volta aqui, começamos a viajar. Qual que é a primeira instituição assim a começar a causar aquele burburinho, assim, aquele burburinho que o pessoal começou assim? Pô, tem alguém ali. Se a gente for repaginar os nomes das igrejas, a gente vai ter muito problema. Mas assim, o que dá pra gente facilitar muito a nossa discussão aqui é entender o seguinte: quando as igrejas chegam no Brasil, as igrejas chamadas tradicionais ou as igrejas de missão, elas são igrejas muito apaziguadoras. Vamos pegar o exemplo da igreja presbiteriana, a igreja batista. É uma igreja que, se você entra nela, normalmente você vai ter um discurso do tipo: fique à vontade, você se sinta bem no nosso meio, que é um discurso que hoje está em todas as igrejas. Essas igrejas... Todas? Bom, vamos lá. Normalmente sim. Mas preste atenção aqui nesse detalhe, que isso eu estou falando de primeira metade do século XX. Quando chega mais ou menos ali na década de 50, nós temos o que é chamado de década de 50. Quando nós chegamos ali mais ou menos na década de 30, década de 20, isso aí vai variar um pouco essas datas, nós temos o que é chamado de primeira onda do pentecostalismo, ou pentecostalismo clássico no Brasil, que surge com uma característica que eu acho que vai se enquadrar no que você perguntou, que é o sectarismo religioso. Essas igrejas que chegaram nessa onda, elas são as primeiras igrejas pentecostais, e aqui dá para a gente citar, por exemplo, a Cristã do Brasil e a Assembleia de Deus, que elas tinham dentre outras características, duas, que é o sectarismo, que é essa coisa de querer se separar da sociedade como um todo, querer se separar do mundo, querer se separar de todo o resto, e um anticatolicismo muito forte. Assim que eu gosto. Mas então, deixa claro pra gente o que é o pentecostalismo, porque eu acho que esse termo vai voltar. Esse termo Esse termo pentecostal se dá para as igrejas que depois de um longo prazo, isso aí teve a Reforma Protestante no século XV, alguns séculos depois, algumas igrejas, elas tomam para si a ideia de que nelas há uma retomada de alguns movimentos bíblicos, alguns dons bíblicos, que supostamente não aparecem mais ou não estavam aparecendo mais na igreja. O principal desses dons é o popular falar em línguas, ou um nome mais técnico, glossolalia. Esse falar em línguas, ou falar em outros idiomas, ou falar o idioma dos anjos. Então, esse tipo de dom que aconteceu segundo a palavra, segundo a Bíblia, no dia de Pentecoste, um movimento que acontece no dia de Atos dos Apóstolos. Muito bem. O dia de Pentecoste é outra história. Dá para explicar também se quiser. Brevemente, só para não ficar vago. Então, só para concluir, no dia de Pentecoste é um movimento da descida do Espírito Santo, e nesse movimento da descida do Espírito Santo, os apóstolos, eles falam no seu idioma, em um ambiente onde haviam pessoas de vários idiomas presentes. Era como se fosse uma região portuária, haviam pessoas de várias nacionalidades, os apóstolos falaram em hebraico, e as pessoas que estavam presentes ouviram cada uma no seu respectivo idioma. Então, é um movimento chamado como dom de línguas. Pois eu tenho uma história muito boa para contar sobre isso aí, cara. Você tem que me lembrar. Que consta em Atos dos Apóstolos 2. Aí, olha só. Essas igrejas chamadas de pentecostais são as igrejas que dizem que elas têm
os dons do Espírito, os dons que caíram no Pentecoste, na festa do Pentecoste. Assembleia de Deus, o que mais? A primeira onda, eu citei duas, que é a Assembleia de Deus e a Cristã do Brasil, que tem outras. Pouco falar, né? Essas são as mais famosas, digamos assim. A quadrangular é pentecostal? Mas ela já é da segunda onda. A quadrangular? Aí a gente chega lá. Mas vamos só terminar. Esse movimento é brasileiro ou ele é de que país, cara? Ele é norte-americano, é isso? Ele começa nos Estados Unidos, com a Assembleia, que era batista, e por causa desse movimento, os batistas se dividem em batistas e assembleianos. Era para o Brasil. E aí, quando eles chegam no Brasil, eles já chegam consolidados já chegam... eles não brigaram aqui no Brasil. Quando chegaram no Brasil, já chegaram consolidados. Duas denominações diferentes. Mas a ideia do Pentecoste, 1 minuto só para isso, é que na Torá, na lei, a cada 50 anos, havia a necessidade de se libertar os escravos israelitas e devolver as terras que foram compradas dos israelitas. Então, se um israelita tinha direito a uma terra, aquela terra era perpétua da família. Se a família do Jucimar vendeu a terra do Jucimar, daqui a 50 anos, o meu descendente tem um direito de resgate dessa terra. Era a festa do Pentecoste, o ano da liberdade. Não dá para explicar pormenores isso aqui tudo, porque isso é mais complexo do que eu estou falando, mas o nome Pentecoste vem da palavra 50, penta, sacou? Tem uma questão também de 50 dias após a Páscoa, parece que 50 dias após a libertação do povo do Egito, Moisés vai de encontro a Deus também no monte, alguma coisa assim também. Pode ter também tudo isso, mas a festa de Pentecoste é uma festa que se dava pela questão do jubileu, que é uma festa comemorativa. E vai virar uma parada de teologia aí que não é uma parte que nos interessa. Vamos voltar aqui, eu quero falar de crentes. Isso. Aqui a gente fecha. Então vamos lá. Primeira onda, o pessoal queria se separar do mundo, queria ser diferente. Então, sabe esse evangélico clássico de terno, mesmo no calor, Bíblia, capa preta debaixo do braço, que não vai na festa. Som com duas pessoas dentro da igreja. Isso, mas sabe aquele cara assim, que se você convidar ele para ir numa festa da sua família, ele fala assim, não vou porque eu sou crente? Sim. É essa a ideia, ele não pode se misturar, com o mundo. Ele não pode se contaminar. Como é que isso aí se desdobra para uma segunda onda? Aí... o tempo passa, o tempo voa. Quando chega mais ou menos na década de 50, na década de 60, nós temos uma explosão desses movimentos que combina até, de certa forma, com o desenvolvimento tecnológico, porque nós temos uma questão das cruzadas, cara, umas famosas cruzadas, que é quando as igrejas começam a usar rádios, começam a alugar cinemas para fazer os seus movimentos, e aí surge uma nova modalidade de igreja. Igreja radiofusiva. Não, é nessa hora que surgem esses movimentos de cura divina. Lembrando que uma coisa não aboliu a outra, elas são somadas. Aqui nós somamos, por exemplo, a Igreja Quadrangular e a Deus e Amor, elas surgem nessa época, mais ou menos ali por volta da década de 50, década de 60. Com essa coisa do movimento de cura divina, usos de rádio, tenda, cinema, esses usos de aparatos mais tecnológicos. Tudo isso já acontecia nos Estados Unidos também, isso não é invenção brasileira, isso também já era um plano de lá também, né? Certo? Aqui tem um detalhe interessante, que aqui, olha só, a gente está saltando do ano 1900 para 1960. A Igreja Católica até então sempre foi majoritária. É aqui que o evangélico começa a crescer no Brasil. Sim. Começa a ter um pouco mais de presença, não é verdade? Em expressão. Ele sai dos 10% depois da década de 60. Alan, tá aí ainda? Estou. Quer pontuar alguma coisa aí? Mais um dia sobre o olhar sanguinário do Vigia. Não, o Josimar tá falando, depois eu chego e discordo de tudo. Eu quero chegar na parte do bicudo na santa. É aí que eu quero chegar. Essa igreja surge na terceira onda. Pois aí eu quero saber. Na terceira onda,
Que é Terceira quando surge, onda. que aí que é a terceira onda. Bom, e esse nome, primeira, segunda, terceira onda, isso é assim eu aprendi na faculdade. Não sei por que deram esses nomes de onda, é por causa dos crescimentos. A ideia da analogia como a onda do mar, que ela vem surgindo e cresce. Não deve ser, porque são momentos diferentes, são ciclos diferentes, né, cara? Então, É o terceiro movimento, a ideia é essa. nada sobrenatural, espiritual nesse nome, não. É um nome acadêmico. Não. Pelo amor de Deus, não é possível, né? Não é possível que alguém vai ficar pensando tão baixo nisso. A pessoa que pensa baixo assim é a pessoa que fica pensando no final do filme do Poço lá, se a menina existia de verdade. Não, mas às vezes nem é porque pensa nisso, mas por causa do contexto não explicado, não sei. Deixa eu acreditar que a menina não existe. Teve um delay aí, hein? Teve um delay. Terceira onda. Vamos lá, foca aqui. Terceira onda do pentecostalismo no Brasil é quando surgem as igrejas como a Universal, a Renascer em Cristo, Internacional do Poder de Deus, agora mais recente a Mundial, que é a do cowboy lá. Qual que é a do cowboy? Católico? Não, porque tem um padre cowboy também. Eu lembro o nome dele, lembrar. Valdemiro. O Valdemiro é da Mundial. Padre, eu não lembro o nome agora, não. Ele é da Mundial. Tem Internacional da Graça também. Internacional da Graça surge nessa época também. É mais ou menos. Essas começam a surgir depois da década de 80. De 80, década de 90, que elas começam a surgir. É nessa época também que surge o movimento de renovação das igrejas. O que é renovação? Inclusive a RCC, né? Oi? No catolicismo vai surgir a RCC, nessa mesma época, que é um movimento para, de certa forma, para combater a ascensão das igrejas. É o pentecostal católico. Que é a renovação carismática católica. Ela é o movimento pentecostal também que vai surgindo mais ou menos nessa mesma época, final da década de 70 e anos 80, que vai ter características bem parecidas com as características dessas igrejas pentecostais, a diferença é que vai ter um culto exacerbado à figura de Maria, né? Eu acho que é exatamente a mesma coisa. Não, o que colocando Maria no meio. Isso que eu falei, que ela vai ter as mesmas características, o que vai diferir é justamente o culto muito forte a Maria, a figura de Maria. Sim. Pode continuar. Tá. Não, só voltando, porque eu estava falando da renovação, porque é diferente de uma igreja renovada e uma igreja pentecostal. Uma igreja renovada é uma igreja que era tradicional e aí ela muda a sua confissão de fé, ela muda de ideia. Ela fala assim, a gente era e não é mais. A gente reviu aqui nossos pensamentos e a gente viu que a gente agora é pentecostal. Essa era uma igreja que era tradicional e virou pentecostal, uma igreja chamada renovada. Batista renovada, presbiteriana renovada, por aí vai. Elas surgem também nessa época, depois da década de 80. Se a gente for parar para fazer uma pesquisa, se alguém quiser ir um pouco mais profundo, eu acho que existe material suficiente aí, às vezes, assim, muito mais amplo do que a gente falou até agora, porque eu acho que tudo que o Jusimar fez até agora foi importante para a gente pôr um tapete na sala. Porque o que eu quero te perguntar é o seguinte, Jusimar, tá me ouvindo? Manda. O que é que a gente entende sobre o arquétipo do evangélico? Por que católico é católico e todas essas ramificações são evangélicas? Todas essas ramificações são evangélicas. Um dos pontos fundamentais para isso é a crença de que a Bíblia é a Bíblia. A igreja, nenhum evangélico tem papa. Esse é um ponto. Eu posso entrar agora para me falar o que eu entendo como a diferença básica? O católico, a igreja católica, ela é uma igreja ritualística. Ela tem uma herança com influência muito dos gregos e tal. Então ela se centra na questão do ritual da Santa Missa. E a figura central do culto católico, ela se concentra na questão da Eucaristia. A Eucaristia é o cerne da fé católica. E ela necessita daquele agregamento comunitário e a figura de um líder ali, do padre, etc., né, da hierarquia. A igreja evangélica protestante, né, ela se concentra na questão do culto à palavra. A palavra revelada, ela se faz importante, entendeu? E aí não há uma necessidade de uma centralização, podemos dizer, da hierarquia. Não há uma ideia de uma hierarquização e não há a presença de um ritual, igual acontece na Igreja Católica. Vamos lá, só reforçando o que o Alan falou, para o evangélico não é só importante a palavra. A Bíblia
ela é fundamental, distorcida ou não. Deu para pegar o Josimar é um cara muito franco, Thunder, sim. Eu já tive a oportunidade de conversar com o Josimar, o ouvinte que tá aí, ele às vezes ele não entende isso, cara. Eu já tive a oportunidade de conversar com o Josimar várias vezes. O Josimar é um cara muito desconstruído. Ele não é esse evangélico padrão que a gente conhece e recém-convertido, que tá completamente ali, igual alienado. Não quero usar essa palavra, né? Mas sim, vai lá. Porque, enfim, eu não queria falar assim, mas ele é muito cabeça aberta para entender o espaço dele no mundo, e eu acho isso muito interessante, que ele consegue enxergar os problemas de tudo assim, e sem problema de falar disso. Então, quando ele diz isso sobre a questão da interpretação bíblica, dela distorcida ou não, ele compreende que isso faz parte da rotina, né, Josimar? É isso? Tem que ter. Alguém tem que falar assim, tá na Bíblia. De alguma maneira, alguém vai defender que o que ele falou tá na Bíblia. Todo evangélico vai falar isso. Inclusive, eu tenho um elogio muito grande a relação a isso, porque foi graças justamente a vocês, assim, né, os evangélicos de modo geral, que surgiu duas grandes ferramentas que, inclusive, é muito utilizado na filosofia, que é a questão da exegese e principalmente a hermenêutica, né? Eu sou de linha hermenêutica e ela vai surgir justamente com os protestantes, né, a partir da análise da leitura e interpretação da Bíblia. E ela é uma ferramenta fundamental para a filosofia nos dias atuais, assim como no direito, em outras áreas de pensamento, né? Outra ferramenta muito interessante traga pelos protestantes aí é a tradução bíblica, né, meu amigo? Porque, do contrário, a gente estaria até hoje aí sem entender bulhufas. Em nome de Padre de Filhos. O padre fazendo a missa em latim e todo mundo sem entender o que o cara estava falando. Né? E o próprio Concílio Vaticano II, ele vai retratar muitas coisas que aconteceu com a cisão na época da Reforma Protestante, e a Igreja Católica ela vai ter uma mudança radical ali na década de 70 com o Concílio Vaticano II, justamente por causa disso. E não só a renovação carismática ela vai surgir como um movimento de apoio ao movimento pentecostal, mas a própria teologia da libertação ela vai surgir a partir desse Concílio Vaticano II com uma pegada mais social. Um contra-ataque, né? Um contra-ataque é isso tudo, né? Isso. Mas eu acho que essa teologia da libertação, isso é papo para outra seara. Não sei se entra aqui, porque ela vai demandar um tempo maior, falar dos teóricos da teologia, falar sobre SEBs, né, comunidades eclesiais de comunismo. A questão da política, igreja, né, campanha da fraternidade, é muita coisa para falar. Pois é, teologia da libertação é coisa comunista. E aí que não gosta de comunista. E o Papa, ele é da SEBS, o Papa é da Teologia da Libertação. Não é à toa que ele é argentino e ele é da mesma época, né? Não é à toa que tem tanta gente que não gosta dele. Mas vamos lá. Assim como o meu grande ídolo, né? Apesar que eu não tenho ídolos, né? Porque eu sou de base indiana, que é o Leonardo Boff, né? O cara foi praticamente expulso da igreja e ele é da Teologia da Libertação. Mas, Josimar, eu sinto que eu lhe interrompi. Você estava perguntando sobre o que caracteriza o evangélico, né? E eu falei. Ainda tem, basicamente, assim, em linhas gerais, a primeira coisa que vai caracterizar o evangélico é que ele precisa fundamentar o seu discurso na Bíblia, de alguma maneira. Independente da coesão e interpretação daquilo ali, né? O grande problema tá justamente aí. Existe a Bíblia, ela não se interpreta de qualquer maneira. Tem gente que fala uma lorota muito grande que papel aceita tudo, ou qualquer um interpreta a Bíblia, ou então as pessoas procuram jeitos de justificar as suas vontades através do texto bíblico. Cara, não, a hermenêutica, a exegese, ela é uma ciência que tem padrões de fundamentação, não é qualquer um que sabe fazer, não é tão difícil a ponto de ser impossível de ser aprendido. Assim como todas as coisas que se estuda, né? O princípio básico da hermenêutica é a questão da contextualização. Por exemplo, quando a gente tem que levar em consideração, por exemplo, que a forma que foi escrito os evangelhos, né, vou pegar os evangelhos como exemplo, vou pegar as cartas paulinas. Paulo, ele escreve para uma comunidade específica, lidando com um problema específico, num contexto social específico. Para você conseguir entender basicamente aquilo, você tem que tentar entender o que Paulo queria dizer de acordo com a cultura e o momento daquela época. Para depois você pegar aquilo e fazer uma transição para os dias atuais e pegar os ensinamentos.
Essa coisa de transição para os dias atuais é outra coisa que a igreja evangélica discute muito hoje em dia, que assim, tem muita gente que a igreja evangélica ela não surge na ideia de fazer as coisas para o nosso dia, ela surge na ideia de expor a palavra. Hoje em dia que tem muito essa lógica de aplicação, de tornar a Bíblia mais assim, palatável para os nossos dias, mas a ideia base é justamente apresentar a palavra. Porque, muito bem. Para o cristão, a Bíblia ela não é um livro, ela não é sagrada enquanto papel. Se você pega a página da Bíblia e rasga, você não peca. Isso não é pecado. Se você pegar o papel e rasgar, o papel é papel. Se ele mofar, se ele estiver contaminado com mofo, com bolor, você joga fora, porque senão aquilo vai fazer mal para sua família. Tanto que você escreve, né? Tem muita gente que escreve, que marca a Bíblia. Não é o papel que é sagrado, mas o que está escrito ali é. Quanto a essa... Tá escrito ali, vamos lá, só terminar aqui. O que está escrito ali é sagrado ao ponto de ser capaz de mudar uma pessoa em algumas circunstâncias, até mesmo contra a vontade dela, cara. Porque a questão ali está relacionada muito com a soberania de Deus, entendeu? Muito bem. O Josimar, como um cara muito esclarecido, vai entender onde é que eu estou querendo chegar quando eu quero citar algum tipo de aberração interpretativa que a gente tem em algumas situações, dada a popularização da Bíblia e das congregações, das instituições, enfim. A gente teve há pouco tempo que eu digo é menos de 5 anos atrás, daquele caso, daquele pastor que entendeu um versículo da forma como ele quis, teve uma relação sexual com uma fiel e depois ele foi justificar isso à Bíblia e bastou apenas o repórter ler da forma correta de acordo com a acentuação para o cara compreender o que estava escrito. E depois a gente tem uma outra situação, como por exemplo de uma aluna minha uma vez que veio dizer para mim que a gente teve uma discussão simples assim a respeito de um filme e ela veio dizer para mim que o filme que ela estava me citando era um filme que ele podia levar as pessoas a compreender Deus de uma forma errada. E quando eu perguntei para ela se era uma pessoa religiosa, ela disse que não. Eu perguntei se ela era igreja, ela falou que ia com frequência. Então eu perguntei por que ela falou que não é religiosa. Ela falou que o pastor disse para ela que religiosas são pessoas que vão na igreja sem fé, que usam roupa da igreja sem necessidade de participar lá, enfim. Onde eu quero chegar é o seguinte: existe uma situação onde essa popularização da interpretação, da possibilidade de se criar novas congregações, novas religiões, novas igrejas, ela chega a um ponto que se torna muito pueril essa análise textual. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Sim. E as pessoas começam a dar outros nomes para as mesmas coisas, inclusive. Eu acho que o que eu quero dizer é que isso enfraquece a qualidade de fé das pessoas, sabe? Porque fé por fé, tanto faz, cara. Fé por fé pode ser qualquer coisa. Agora, você ter fé de uma forma um pouco mais, como eu posso dizer, um pouco mais embasada, assim, com seriedade, é isso? Esse é o ponto. Uma fé com uma seriedade maior. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Tô querendo entender, tanto que um argumento muito, muito interessante e simples é a gente pensar que foi muito popularizado nos últimos tempos a ideia de que quem tem fé, a fé não é racional, quem tem fé a fé não é da razão, como se a fé fosse uma coisa e a razão fosse outra. Essa é uma ideia completamente equivocada, porque para a gente poder ter fé, a gente precisa pensar, a gente precisa chegar à conclusão que nós aceitamos a obra do Cristo. E essas conclusões estão cada vez mais difíceis de serem alcançadas, porque as pessoas estão perdendo a dimensão do que é ser cristão. Você citou o exemplo da aluna que falou que não é religiosa. Provavelmente ela entrou numa onda que muita gente tem de falar assim, eu não sou religioso, eu sou cristão. Como se o nome religioso tivesse chegado no ponto de... como é que a palavra igual o orfanato ficou, e aí mudaram o nome, enfim, e aí você tem que mudar o nome, mas é a mesma coisa. Nós precisamos da religião
porque humanamente falando é o que a gente consegue fazer. Isso não significa que é uma instituição perfeita. Nós temos um outro problema interpretativo sério na igreja moderna, que é uma retomada dos elementos do Antigo Testamento como se eles fossem literais. E os sacerdotes e muitas pessoas que se colocam como certos líderes de igrejas, eles assumem papéis que não existem mais no cristão. Eles são papéis da religião judaica. Sumo sacerdote, por exemplo. Não sei se você já viu figuras de pessoas usando roupas especiais, com nomes especiais, títulos especiais, poderes especiais. Nada disso existe na igreja cristã. A igreja cristã é uma igreja horizontal. Cristo é o cabeça, nós somos corpo. Isso o catolicismo e o protestantismo, na sua teologia, concordam. O que existe de diferente é que a liderança da igreja ela é ordenada de forma diferente. Assim como para o católico, o bispo, o padre, o cardeal, eles são ordenados, o presbítero, o pastor, o obreiro, o diácono, eles são ordenados. Com o neopentecostalismo, junto dessa terceira onda de protestantes que vem no Brasil, desandou tudo, cara. E aí nós temos pessoas que estão assumindo para si determinados títulos que não são cristãos, que dá uma bagunça na religião tão grande que fica difícil explicar o que é aquela pessoa. É como se fosse um cristão com uma certa deformidade na sua religião de uma forma, da sua maneira clássica, entendeu? Uhum. É aquela situação, né? Gente, o Marlos deu dor de barriga, daqui a pouco ele aparece aí, tá? Só pra zoar um pouco. Mas essa questão da questão da politização também da religião, né? E da questão da facilidade da criação de uma religião nova que acontece no Brasil. Não há uma burocracia. Tem aquele discurso que é mais fácil você abrir uma igreja do que abrir uma empresa hoje no Brasil, né? Então ficou muito fácil e se tornou banal. Eu tenho uma discordância com o meu pastor, aí eu vou lá e abro uma igreja. E você não tem aquela formação de base igual as igrejas. Eu não sei como é que é a formação de pastor na sua igreja, mas tem igrejas que você tem que fazer faculdade de teologia, aquela coisa. No catolicismo, né, que eu tenho conhecimento, eu sei que para ser padre, primeiro você tem que passar por um ano de experiência, de orientação vocacional, e aí depois você faz filosofia, teologia para se tornar diácono, e aí só depois do diaconado você é ordenado. Então você fica aí pelo menos uns 10 anos para você se tornar padre. Né? Não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Você tem que ter um conhecimento profundo da fé, e mesmo assim, tem muitos padres que passam pela graduação, não absorvem nada e vão e chegam na igreja e falam muito lorota. Então, assim, você tem esse preparo e você vê que tem muito erro. Eu fico imaginando esses lugares aí que tem curso de 6 meses, curso de 3 meses, e a pessoa já entra como membro atuante. Aí, Alan, olha só, até a década de 60 no Brasil, quando a igreja evangélica tinha ou denominação, ou igrejas de missão, ou pentecostais clássicos, em geral, a regra para se tornar um pastor era um estudo formal. Uhum. Ou se você não tinha um estudo formal, você podia ser o líder ali da comunidade, mas não tinha o título. Você era o líder da congregação, mas não tinha o título de pastor, mas estava, embora ficasse à frente... Era vinculado a uma congregação maior, né? Isso. Nas igrejas batistas, por exemplo, ou presbiterianas, você faz o seminário e depois do seminário você é submetido a uma sabatina. Se você não for aprovado nessa sabatina, você não vira. Você tem que ser aprovado pelos que já estão ali e tudo mais. A diferença dessas igrejas neopentecostais, e há muitas igrejas neopentecostais sérias, é que elas se deslocam de todas essas prerrogativas. E como no nosso país a liberdade religiosa ela é constitucional, não há legislação sobre nenhum desses ritos. O problema é esse, igual a igreja católica. A igreja católica você tem a figura do padre, que é o pároco, ele é o líder da paróquia, e a paróquia ela é organizada por comunidades. E aí, cada comunidade tem seus coordenadores, tem seus celebrantes, mas eles não têm um título. Quem vai organizar tudo é o padre. Tem um conselho, onde tem um conselho comunitário, tem um conselho paroquial, tudo é organizado, mas você tem a figura do padre como centralizador. Ele não participa ativamente, ele não está ali todos os finais de semana,
mas ele está acompanhando a uma certa distância e ela se mantém como engrenagem, né? Mas você não tem um título, como, eu sou o coordenador, tenho os celebrantes, e é tudo muito organizado. E eu acho que falta isso, né? Então, esse aí que é o problema, cara. Vamos supor, por exemplo, hoje, se você quiser, você pode montar uma igreja, sei lá, Igreja Católica do Alain, e provavelmente você e todo mundo saberia que isso seria uma coisa ruim, por causa do nome da Igreja Católica e o nome da instituição católica. Então todo mundo que visse Igreja Católica do Alain, acho que ia achar estranho isso. Eu não sei se alguém iria, mas na igreja evangélica é muito mais fácil as pessoas confiarem. Igreja do pastor novo, igreja do pastor da região. Ficou muito comum no Brasil isso. As denominações elas foram se quebrando. E eu sei que não tem exceção à regra, mas muitas igrejas são formadas até como forma de lavagem de dinheiro, né? E infelizmente a gente sabe disso. Para quem quer fazer coisa errada. A gente sabe que acontece isso. Eu não estou dizendo que acontece, né? Em todos não é os uma casos. via de regra. Isso, mas a gente sabe que isso acontece, né? Inclusive já foi noticiado no jornal de igrejas que fazem isso e tal. Porque, na verdade, você não tem uma legislação específica, você não tem um controle de arrecadação, você não tem nada disso, né? Tem pastor aí muito incomodado, inclusive, com a Covid-19 aí, que tá tirando as pessoas de dentro da igreja, e a igreja tem que ficar aberta, porque esse dinheiro vai aparecer com fiel lá ou sem, né? Dentro da própria igreja católica, tem uma fiscalização, e a igreja católica, eu sei porque eu era tesoureiro da pastoral de rua, e tava tendo uma fiscalização pesada, tava tendo que fazer inventário, um monte de coisa, porque a igreja tava fechando o cerco, porque tinha algumas paróquias, até mesmo algumas comunidades que tava tendo lavagem de dinheiro, desvio de verba, dentro da própria igreja católica, que é uma instituição, né, vamos dizer assim, mais regulamentada, e eles estavam estavam mandando fechar o cerco. Lá o dinheiro é todo contabilizado, todo dinheiro que entra tem que apresentar nota fiscal, um monte de coisa. Um detalhe interessante aqui, cara, na Bíblia, a única coisa que é levada à categoria de Deus é o dinheiro. Então o dinheiro tem um poder muito grande. E Jesus só ficou emputecido uma vez, desculpa a palavra, né? Enfurecido uma vez. Foi com os exploradores da fé, né? Esse negócio de dinheiro tem que tomar cuidado, cara. Então, onde tem muito dinheiro, os abutres se ajuntam ali. Ele perdoou todo mundo, mas na hora que ele viu a galera explorando lá no templo, ele quebrou o barraco e saiu destruindo tudo. Então, cuidado com essa galera aí. Onde tem dinheiro, os abutres se ajuntam, né? Como dizia o Ronald Rios, o que envolve dinheiro e peru, meu amigo. Gente, vocês estão pensando em abordar outras temáticas além dessas aqui? Porque nosso horário aqui já se estendeu muito mais rápido do que eu imaginei que fosse. Eu só queria que o Jusimar falasse sobre os anais Batista. Anal Batista. Não. É Anal Batista? Aná Batista. Achei que era Anal Batista. Foi mal, desculpa. Mas não vou falar sobre você. Isso. Vai não. Então depois eu queria fazer só uma última consideração, acredito que deve ser a última, suponho, não sei se será, não prometo, que é uma distinção interessante sobre a ideia de pecado social. Pecado social é uma coisa que é muito pouco abordada nas igrejas, tanto na católica quanto na evangélica, muito pouca gente assume, inclusive, que isso existe, mas se você parar para pensar bem, toda a igreja tem uma classificação de pecados que são mais pesados que as outras. A Bíblia não faz isso. Pecado é pecado. Tanto pecado é uma contravenção e qualquer pecado gera morte. Mas, pecado contra o Espírito Santo. Não, cara, isso aí é outra história. Mas, todos os pecados serão perdoados, menos o pecado contra o Espírito Santo. Mas eu acho que eu tô assim fudido. Pecado contra o Espírito Santo é negar a obra de Deus, é negar que Jesus Cristo veio em carne. Uma pessoa que isso eu não nega... faço. Eu só faço memes. Uma pessoa que é capaz de negar que Jesus morreu na cruz por ela, morreu na cruz pelos seus pecados, não há perdão para essa pessoa, porque o que garante a remissão de pecados da pessoa é o sacrifício de Jesus. Peraí, Jesus morreu por quê? Cruz pelos nossos pecados. Como assim? Não, porque aqui a gente vai entrar num problema que agora eu vou pro inferno hoje. Não, peraí. Vamos lá. Jesus morreu por quê? Por quê? Porque você pecou, cara. Eu, você, Alan e todo mundo. Jesus morreu há muito tempo antes de eu nascer, meu amigo. Peraí.
Mas o sangue de Cristo, ele é atemporal. E é efetivo, pasmem, desde a fundação do mundo. Jesus morreu para purificar os pecados que eu cometi, ou ele morreu por causa dos pecados que cometi? Qual é a diferença? Me ajuda no português aí. Não, é culpa minha? Culpa sua. Não, aí eu aceito. Porque todo mundo que assiste aí, você pode assistir aquele filme de Jesus que passa na Record, em toda ocasião, ele 10 mandamentos. 10 mandamentos não, porque não tem Jesus naquela série. Né? Você pode assistir os milagres de Jesus. Você pode assistir Jesus Cristo Superstar. Você pode assistir A Última Tentação de Cristo e todos esses filmes, por mais A Vida de Brian. A Vida de Brian, eu acho que não serve não, viu? Para de dar essas indicações, que é só filme ruim. Só filme, não presta. Dogma também é bom, viu, gente? Só filme Não. Vocês estão acabando com o meu argumento, falando bobagem aí, ó. Todos esses filmes têm em comum o seguinte, cara. Deus está lá morrendo porque o pessoal é burro. É por isso. Não. A sociedade judaica colocou Jesus naquela situação. Mas ele já sabia que aquilo ia acontecer. E aquela situação existe para me provar que se Jesus viesse de novo, ele ia acontecer a mesma coisa com ele. Então é um constante estado de alerta essa parada toda aí. Mas não tem essa de Jesus vem de novo para ver como é que vai ser de colher. Eu vou te dar um exemplo, Marlos. Não, mas antes de você dar o exemplo, eu só quero deixar claro o seguinte, cara. Porque eu acho que os nossos problemas começam a esbarrar por aí, meu amigo. Porque calma lá, não existe um grande sacrifício cósmico que seja necessário a uma pessoa para que os pecados sejam anulados. E ao mesmo tempo, tipo assim, é difícil de compreender essa. Alan, por favor, você ia. Agora, Marlos, você está dizendo uma coisa contra o texto sagrado. Calma lá, peraí, eu quero deixar claro que. Não, peraí. Já vai pro inferno, não esquenta não. Já foi senão que eu ainda tenho esperança ainda, cara. O Josemar acabou de falar que se você não acredita, você vai pro inferno, você foi lá e falou que não acredita. Eu não disse com essas palavras, não. Mas ficou bem claro. Não, pera lá. Essa coisa de sacrifício cósmico, culpa cósmica, a grande questão é o seguinte, uma das dificuldades que nós temos hoje em dia não é de aceitar a humanidade de Jesus, é de aceitar a sua divindade. Jesus é Deus, e como Deus, ele é eterno, atemporal, onipotente, onisciente, onipresente. Essa divindade, imutável. Essa divindade, em algum momento, alguém ficou offline. Essa divindade, em algum momento, julgou necessário que deveria ser assim. O Marlos ficou tão chateado. O Marlos ficou tão chateado que até caiu a conexão. Marlos? Cai ainda? Não, o Marlos caiu. Tá igual o Cruzeiro? Você falou com ele, ele ficou com o peso da consciência tão grande que ele até desistiu. Mas o que acontece? O exemplo que eu vou dar, apesar de não estar, porque os judeus antigos, eles faziam sacrifício para a remissão dos pecados, né? Eles sacrificavam os animais quando eles cometiam um pecado. E aí, após o sacrifício de Cristo, o cristão convertido, ele abandona a ideia de sacrifício animal, e ele sacrifica, vamos dizer, entre aspas, a vida em função do projeto de Cristo. Então não há mais a necessidade de sacrifício, porque o Cordeiro, que é o Cristo, ele já foi imolado. Foi imolado. Então, eu caí, eu perdi essa interpretação toda aí. Nossa, eu perdi 40 minutos de... Sério. Isso eu arrisco a dizer que pode ser uma obra do divino. Não tendenciosa, do outro lado maligno, para te prejudicar. Então eu vou aproveitar Eu vou aproveitar a entrada Satanás. aí do Bafomé para trazer pra gente um outro bloco aqui que a gente está criando aqui agora, que é o bloco das indicações da semana. É um bloco que a gente acaba com a pauta de uma forma assim, ferrenha, e passa para um outro assunto, porque já deu o horário e já não vai ter tempo. Tem que ver se tem recadinho também. Vai falando aí que eu vou ver se tem recadinho. Já abre lá.
Porque todo mundo aqui assiste... Gente, desculpa eu interromper o assunto aí, mas a gente tem 1 hora falando aí, pô, não é possível, já deu esse assunto aí. Eu acho que a gente já chegou onde a gente ia chegar. Eu acho que não, na verdade, né? Tem muita coisa pra falar, mas acho que o que a gente falou foi bem proveitoso. Jusimar deu uma verdadeira aula aí. Professor de sociologia, teólogo, cristão, ferrenho, acho que foi muito bom. Concorda, Jusimar? Ainda bem que você não falou fundamentalista. Não, você não é não. Vou falar em fundamentalista, eu tenho uma série na Netflix que eu e a Lorena estamos assistindo, cara, que chama Califado. Eu indiquei pro Jusimar, eu tenho certeza que ele não viu. Essa série aí... noite, pô. Eu não ouvi ninguém falando sobre essa série. A série é fantástica, falando assim sobre a situação do aliciamento de menores do Estado Islâmico e de como vivem as pessoas naquela situação. Muito bom, cara, incrível, direção impecável, atuações excelentes. Eu não sei por que não tem gente falando dessa série por aí. Chama Califado, tá lá no Netflix, cara. Estreou dia 20 do mês passado, se não me engano. Muito bom. Hã? Recadinho, posso falar? Calma, calma aí, ela. Tá, pode. Então pode falar, né? Desculpa. Por favor. Tem um filme. Cara, o ruim é que é uma indicação ruim. Porque eu não acho que é muito fácil de encontrar, mas tem um filme chamado Fé Demais Não Cheira Bem. Fé Demais Não Cheira Bem. É um filme de 1992. Ele é com aquele cara que fez 12 Homens e... Ele tinha um cachorro, 12 é Demais. Não sei o nome dele, não. 12 é Demais. Richard Gere, negócio assim. É um filme, esse filme trata de um charlatão protestante de uma igreja itinerante americana que se depara, no final das contas, com um milagre real e acaba mudando a perspectiva dele sobre a fé. Isso é bem interessante, esse filme. Muito bacana. Vou aproveitar para assistir aí, enquanto o Estado de Minas Gerais não convoca a gente para trabalhar. Você tem indicação, Alan? Tem várias indicações, né? A Última Tentação de Cristo, né? Vou assistir. Não é bom. Muito bom, excelente, que isso? Ele tem uma abordagem totalmente diferente, né, do que o cristianismo normalmente prega. Ele foi proibido pela Igreja Católica, tá? É um filme mais antigo, mas ele tem uma pegada muito diferente. Então eu acho que nessa temática é interessante. E falando sobre essa questão... Não vamos falar desse filme, não. Tem que falar desse filme ainda. Peraí. O Lucimar teve na minha casa aqui um dia desse, que a gente estava conversando sobre isso, sobre a dificuldade que a gente tem de enxergar Cristo como um ser humano como nós. E esse filme, cara, ele faz isso. Ou o final desse filme é incrível. Ô, bicho, que filmaralhaço. Mas você não gosta desse filme, não, cara? Porque ele, na verdade, ele coloca em... Ele coloca em xeque a questão do cânon, né? Porque ele coloca o Judas próximo a Jesus e não o João, não Pedro. Mas né? Não é isso que ele... Não é aí que tá o problema, não. Eu sei, mas eu falo assim, que muita gente vai ter dificuldade em lidar com ele por causa disso. Mas ele vai tratar justamente o aspecto da dificuldade de Jesus em fazer escolha, enquanto ser humano. Ele vai trabalhar justamente essa questão do divino e do humano de Cristo. Excelente, cara. Assistam com cuidado. Incrível. Isso. Não, assistam lá, mas com a cabeça no lugar, né, bicho? Tem que ter uma visão crítica sobre isso. É um filme muito bom. E aí eu ia falar um outro aqui. Em Nome da Rosa também é um filme muito bom. Ele vai falar... Também ele fala sobre a Igreja Católica, o convento de monges no final da Idade Média, e ele vai trabalhar justamente essa questão da fé e da razão, né? O personagem principal, ele vai trabalhar a luz da razão. Ele tá com cara de filme de escola, viu? Filme de escola. Não, mas o filme é muito bom. Ele é baseado numa obra. Você que é da língua portuguesa, esse Nome da Rosa é um livro do Humberto Eco. Humberto Eco escreveu esse livro. Eu tenho aqui o livro, eu tenho o livro. Aqui então na minha mão. Bom. Eu tô falando das temáticas dentro daquilo. Agora, de humor, nessa temática... O Nome da Rosa do filme é com Gerard Depardieu, inclusive. Isso. Agora, na Netflix tem A Vida de Brian, que é uma sátira também da história de Jesus. Pra caralho, Monty Python, chato demais. Isso. E também nós temos um filme de 1998, que também é uma sátira à questão da história de Jesus, que chama Dogma, que eu também acho muito interessante, legal pra assistir. Você vai indicar Estigmata também, né? Não, eu gosto do Advogado Diabo, bom pra caralho. Muito bom. Uma outra coisa aí, quem tiver com tempo, cara, no YouTube tem lá tudo dublado em HD, e o Yu Hakusho, vai lá assistir. Muito melhor do que assistir qualquer filme de Bíblia, de Jesus.
Assiste lá, Pô, cara, Yu Yu Hakusho. não é isso não, pô. Top 10 animes de todos os tempos. Yu Yu Hakusho é meu anime preferido. O quê? Anime bom. É meu anime preferido. É o meu Yu Yu também, Hakusho. é. Posso ler os recadinhos? Por favor. Tá. Matheus Henrique. Cara, muito Que bom. episódio que é, meu amigo? Por favor, você vai ler um recadinho assim na vida. É do último você procure episódio. aí. É qual do foi último o- episódio, que é sobre o filme O Poço, que nós fizemos a análise do filme. Esse episódio foi dividido em 3 partes. A gente fez uma experiência, né, para ver como é que seria, mas eu acho que eu acho melhor mandar um vídeo só. E aí, na parte 1 não teve comentário, na parte 2 e na parte 3 tiveram comentários. Na parte 2, Matheus. Cara, muito bom. Adorei a parte em que o Alan diz sobre a referência de Don Quixote. O protagonista entra no poço para curar seu vício em cigarro, assim como o Don Quixote tinha um vício em ler histórias de fantasias e segue uma jornada heróica justamente para viver essas fantasias. Por favor, gravem mais podcast e continuem salvando minha quarentena. Nessa Aí- lógica do cara, é como se o cara entrasse no poço para parar de fumar, mas para virar um cigarro no lugar de É. parar. Eu vou ler agora a parte 3. Aí ele dá uma indicação também, ó. Muito bom. Se forem fazer mais um episódio sobre análise de filmes, eu sugiro o Show de Truman, do Jim Carrey. Carrey, muito bom. Quem que é esse cara aí? É o Matheus também. Esse E a cara. Natália, nossa colega de trabalho, professora em uso de biblioteca lá da escola, né? Natália Castelo Branco. Olá, Natália. meninas. Acho muito legal tantas pessoas querendo opinar sobre esse filme. Também acho interessante ver como ele atraiu para o debate um público tão variado. Para mim, toda interpretação e qualquer questionamento são válidos. Não é possível mensurar ou limitar até onde a obra irá levar as ideias de alguém, e eu quero mais é que as pessoas viajem. Talvez outros espectadores ponham algo que eu não percebi ou me convença de algo que sozinha não me convenci. Mas creio que a questão não é estar certo ou errado. Viu, Marlos? Grande barato a refletir. Obrigada pela análise. Ô, Jusimar, por favor, Jusimar, me ajuda aqui. Eu não vou falar nada. Jusimar, por favor. A menina não existe. Mas aqui, só uma coisa que ela falou interessante, rapidamente, arco hermenêutico. Para quem não sabe, o que é hermenêutica, aí pegando em Paul Ricoeur, né? Que ele fala? Ele fala o seguinte: quando o artista pensa numa obra, você tem uma ideia. Quando a obra está sendo criada, existe uma outra ideia. Quando a obra é finalizada, ela abre para infinitas interpretações. É o que ele chama de metáfora viva. Ou seja, Buceta, isso não tem nada a ver com a porra da cena, da cinemática o que eu quero dizer é o seguinte: uma coisa é a obra na mente do autor, uma coisa é a obra sendo produzida, outra coisa é as interpretações que nós fazemos sempre dentro dele. O texto, ou a obra de arte, ele abre infinitas interpretações. Não adianta, entendeu? Bacana, então tá. Vou ler o último comentário. A gente interpreta conceitos, não interpretamos fatos. Fica aí. E eu trabalho com conceitos, eu sou formado em filosofia, esquece isso não. Talvez o filme queira dizer que a besta está implícita no mau comportamento humano. A Natália continuando em outro comentário. Se pensarmos que Deus é o sistema, representado pelo nível zero, e que de lá emana o banquete, podemos entender que a divina providência manda ao homem o que é justo e necessário. Mas a humanidade, com seus pecados, gula, ira, inveja, luxúria, eu vi uma análise também falando sobre os 7 pecados no filme, se opõe à justiça divina e torna a vida um inferno. Digo, justiça porque cada um pede seu prato predileto e obtém o que pediu, mas acaba cobiçando o que é dado ao outro, tornando desigual o que seria suficiente se cada um arcasse com responsabilidade de suas escolhas. Querem mandar uma mensagem ao sistema, mas o sistema não ignora o que acontece. O sistema vê quando eles pegam a comida tanto que aquece ou esfria o lugar. Para mim, isso deixa claro que eles são vistos, são vigiados. O sistema realmente é falho ou está fazendo exatamente o que ele quer fazer. Aparentemente, tudo que o ser humano tem é a vida, portanto, perdê-la seria chegar ao fundo do poço. Mas talvez a morte não seja o fim e a existência continue, com uma caminhada no escuro rumo ao desconhecido. Ou talvez tudo não passe de uma grande ilusão ou de uma mera alucinação. Quem pode saber? O que sobra são as perguntas. Que tipo de ser humano eu sou? Quem sou eu no poço? Existe um sistema que me manipula? Meu destino depende de minhas escolhas, é tudo questão de sorte ou azar em relação aos altos e baixos da vida, né? Muito boa, uma salva de palmas para ela, batem palmas aí. Vocês vão bater. Segundo o Marlon, Microfone. segundo o Marlon, ele é o cara que come merda, né?
Eu acho que esse tipo de interpretação que ela fez aí é muito interessante. Eu não vi ninguém falar sobre isso desse jeito, não. O meu ponto é outro e não tem nada a ver com o que ela disse aqui, né? O que eu quero dizer, que eu tô dizendo desde aquele dia, é que a cena do filme é clara, ela não deixa margem interpretativa, não. Ela tá te mostrando o óbvio e deixa para você lutar com as incertezas que você tinha até ali para ver o que acontecia. O filme, ao meu ponto de vista, agora eu vou usar isso dessa forma, ele não deixa lacuna para imaginar que aquilo que você está vendo é verdade ou não. Ali não. Agora, enfim, eu acho que daí para pular para outros pontos é muito fácil, né? Só que se a gente parar para pensar assim, a gente vai abrir margem para interpretação a partir de qualquer signo visual que a gente vê em qualquer lugar. E nem sempre é dessa forma. Enfim. Não, é claro que se você vê banana, você não vai falar de tênis. Isso aí é lógico. Eu quero usar exatamente esse exemplo, né? A menina estava lá, a menina... Não, eu não quero falar mais isso. Eu não quero falar mais isso. Mas a minha interpretação consiste na cena real que acontece ali. Eu não falei que apareceu um macaco lá e foi transformado. Agora, só uma coisa, mais uma indicação antes da gente encerrar. Tem um site muito bom, eles também uma página no Instagram que se chama Um Sábado Qualquer, vocês conhecem? Isso. Eu tô com o Instagram aberto aqui, eles fizeram uma tirinha aqui que eu acho muito engraçado. Jesus está numa mesa com a vidente, aí a vidente vira pra ele e fala: sua data de nascimento será encoberta por um velho gordo que dá presentes. Aí ele, putz, pelo menos pior não fica, né? Aí ela, fica, sua morte vai ser encoberta por um coelho que bota ovos de chocolate. Mais trágico que engraçado, né, cara? Afinal de contas, a gente tava esperando um apocalipse aí com zumbi, com extraterrestre, e a gente tem um apocalipse com gripe trancada dentro de casa, enfim, eu acho que essa tirinha foi bem triste. Mas olhem as tirinhas deles, eles são umas tirinhas muito legais, de algumas personalidades, tem alguns personagens muito interessantes, né? Apesar de eu não soube colocar a emoção necessária para vocês entenderem a tirinha, assim, mas ele é muito bom. Tá secadinha, Alan? Não, é só que eu amo todos vocês. O YouTube não tem mais? Não, só aquilo mesmo. Com certeza, eu sei que tem, eu tô perguntando porque eu sei que tem. Tem? Eu não vi, não. Tem. Então lê aí. Não, tá até fechado aqui, mas eu sei que tem. Me qual episódio? No mesmo, só que em outro vídeo, né? Porque foi dividido em 3 partes. Então, você leu uma só dela. Eu li o vídeo 2 e o vídeo 3. No vídeo 1 não tinha, não. Deixa, então outro dia a gente encontra. É isso aí, mas alguém tem alguma consideração a fazer? Eu só para fechar, o assunto é bem extenso, tem um monte de outras coisas que poderiam ser faladas, e aí vale a pena os leitores colocarem suas dúvidas que gostariam que fossem respondidas, o que achar que é diferente disso, e aí a gente pode responder e comentar isso no próximo episódio. Também acho. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom. Jesus ama vocês mesmo que vocês estejam nem aí pra eles, viu, Marlos? Bicho, eu não tenho problema nenhum com Jesus, não. Ele deve ter comigo essa altura do campeonato, né, bicho? Porque... Não. Tem não. Você vai pro inferno, mas ele te ama mesmo assim. Aí não vale a pena, não, pô. Não é negócio pra mim, não. Tô aqui me esforçando. Gente, um beijo, então. Um grande abraço. Até a próxima. Um abraço pra todos. Gente, tchau. Tchau. Finalizei. Bom, viu? Parabéns pra todos vocês. Finalizei não, mandei coisa errada. Você vai ter que cortar esse final. Vou deixar do jeito que tá. Somos um país que se constrói pela força da diversidade. Acreditamos no poder do diálogo.